Will Smith voltou e voltou por cima. Acabou de estrear Emancipation lá na Apple TV. Eu fui voando assistir. Então bora ver o que esse filme tem de bom, no que ele acertou, no que ele errou, como que o Will Smith se saiu, como é que tá a recepção desse filme por aí. Vamos lá. Hey, né? Peter aqui. E na boa, né? Pra quem achou que a carreira do Will Smith estava enterrada a 7 palmas, errou feio. Emancipation é o primeiro trabalho do Will Smith lançado depois... Você sabe, né? Depois da cerimônia do Oscar 2022, daquele tapa lá, enfim. Mas não quer dizer que esse foi um contrato novo, tá? Pra quem não sabe, Emancipation já tinha sido gravado antes daquela confusão que o Will aprontou lá com o Chris Rock. Desde então, a Apple tinha o filme pronto na mão e ficou esperando quando que ia ser a hora de lançar. Sabia que tava com a parada pronta lá, mas, pô, sabia que tinha que ter uma janela boa, né? Dar uma esfriada, baixar a poeira. Eles até chegaram a pensar em lançar em 2023, né? Pra dar tempo da galera esquecer um pouquinho aquela polêmica. E também pra ver, né? Como é que ia ficar a reputação do Will Smith, que é a estrela do filme, a protagonista do filme. Muita gente achou que o filme seria cancelado. Mas vamos ser realistas, né? Não é tão simples investir num filme e jogar ele no lixo. É muita grana pra perder, assim. Vide o caso do Flash, né? Do Ezra Miller. Esperar pra lançar depois até vai. Mas cancelar depois de feito é praticamente impossível. Acontece, né? Batgirl. Mas acontece. A gente já viu isso, claramente. O pessoal vai adiando, vai jogando pra frente, postergando. Mas, porra... Cancelar depois de pronto, ninguém cancela. Por isso, né, da mesma forma, a Apple guardou essa carta na manga, esse trunfo. E só agora o filme veio. Esperou e lançou. Acreditou que esse era o ponto certo. Quer dizer que a má fama do Will Smith já tá passando, certo? Depende. Pros fãs, pode ser que a situação esteja mais suave. Agora, pros críticos, você sabe, né? Eu tenho minha teoria, eu vou contar daqui a pouquinho pra vocês. Tem muita coisa boa nesse filme, tem umas coisas estranhas e as opiniões estão divididas. Então vem comigo que eu vou apresentar esse filme pra você e falar desse retorno do Will Smith. Mas relaxa que é sem spoiler. Quando eu vou trazer o filme pra vocês, prima, é sem spoilers. Então, se inscreve no canal. Se você quer saber adiantado se vale ou não vale a pena maratonar uma série, assistir um filme, né? Assistir um review de um filme, sem spoiler, fica nesse canal, se inscreve nesse canal, porque é muito importante pra você manjar o que tá acontecendo na cultura pop. A gente adora essa conversa. E aí você faz parte dessa família, dessa fandom aqui. Você junto, pô, fortalece demais a casa. Agora vamos junto aos 14 milhões. Porra, galera, é bom demais, né? Bom demais saber que você tá nesse barco. Vamos lá. Bom, pra quem já viu o trailer, já tem uma ideia do que o filme propõe, né? É um drama pesadão, baseado na história de um escravo da vida real, lá da Guerra Civil Americana, da época da Guerra Civil. O que chama atenção já de cara é a coloração das imagens. Parece que é um filme em preto e branco, mas não é. Eles usam um filtro que deixa as imagens quase sem cor. E o diretor de fotografia foi trabalhando os contrastes conforme ele queria. Isso pode ter sido genial, ou também pode ter sido um tiro no pé. Isso vai do gosto de cada um. Eu curti. Isso porque muita gente tá achando as imagens monótonas. E meio que são mesmo, né? Mas acontece uma coisa interessante. À medida que o Will Smith, o personagem do Will Smith, decide lutar pela emancipação dele, as cores começam a aparecer nos detalhes. Isso é simbólico pra caramba, mas pouca gente vai reparar. Falando do Will Smith, na boa, galera, a primeira cena dele já é uma porrada de drama. Tem gente que acha o Will Smith um ator ruim porque, tipo, ele franze muito o rosto, aquela coisa, exagera. Mas pra mim, ok? A interpretação dele pra drama tem ficado cada vez mais impactante. Pô, eu acho esse cara bom demais como ator, tá? Você parar pra analisar ele atuando, ele é bom pra caramba. Quem não chorou naquele filme A Procura da Felicidade, pô, tá oco por dentro, não é possível. Não tem mais coração, morreu, tá com marca-passo funcionando no streaming. O Will, ele ganhou o Oscar nesse ano com King Richard por causa da carga dramática dele. Então não é só opinião minha, né? Tem gente que também acha isso. E agora Emancipation, pra mim, de novo, já entrou no ranking de melhores dramas do Will Smith. E isso não é pela história em si, tá? E sim pelo mérito dele como ator. Galera, tem cenas nesse filme que o Will tá mudo. Ele não fala nada, mas ele interpreta muito sem dizer uma palavra. Você vai se arrepiar, você vai se emocionar, é impressionante. Na boa, ele tá muito potente, sabe? Você realmente acredita no sofrimento dele. Ele consegue passar, ele começa a comunicar muito bem os sentimentos que ele tá tendo, sem falar. Imagina isso. Ele interpreta com o olhar, com a respiração, com a postura do corpo. Você pescar isso, porra, é radical, né? O cara conseguir passar isso pra você sem falar. E eu ouso dizer que se King Richard rendeu o Oscar pro Will, se prepara que Emancipation deu um banho em King Richard. Olha isso. Cheirinho de Oscar 2023, viu? Isso se Hollywood, né, foi justo em votar nele. Deveria ser, né? Negócio, amigos à parte, aconteceu lá, beleza, não envolve isso não. Porque o profissional dele, o talento dele não tem a ver com aquilo lá. Na minha visão. Ele não pode ir lá buscar o prêmio, beleza, né? Ele tá proibido de pisar lá na cerimônia. Mas concorrer ele pode. Será que a Academia de Arte já perdoou o Will?
E mesmo que não tenha perdoado, significa, não perdoa, não vai ganhar prêmio. Não faz sentido, seria sacanagem pra caramba. Indicação ele tem que ter, ok? Bom, voltando aqui pra Emancipation. Esse é um filme com muita violência, muita tensão o tempo inteiro. Se você é daquelas pessoas que se envolve com o filme, você vai sofrer por 2 horas e 15 minutos. É um filme que não dá alívio, entende? Acontece muita coisa, às vezes ao mesmo tempo, e a câmera vai passeando pelo ambiente, justamente pra gente ficar imerso mesmo naquele ambiente, no que tá acontecendo. Emancipation é um filme sobre brutalidade em vários níveis. Físico, psicológico, emocional, e com certeza esse trabalho exigiu muito esforço físico e dramático. Você percebe isso, né? Exigiu muito. O próprio Smith disse em entrevista agora que esse foi o papel mais difícil da carreira dele. Dá pra acreditar nisso. Pra mim é totalmente acreditável, é crível. Mas fora a parte de querer ser inovador, né, com aquelas imagens quase sem cor, Emancipation tem uma essência bem simples, bem simplória. É aquela coisa dos bons contra os maus. Os bons são realmente bons e os maus são totalmente maus. E o roteiro sendo assim, tudo bem, pode até ser um detalhe que empobrece o filme, mas eu não vejo outra alternativa, já que o tema central é escravidão. Pô, quem é bom, né? Quem é mau é mau. De verdade, tem como relativizar isso? Não tem. Deixar os personagens do mal serem menos malvados, não dá. Eu acho que iria gerar até muita polêmica e também fugir do propósito do filme. Emancipation é um filme baseado na história de um escravo da vida real do século XIX, né? E a história é focada nesse cara, nas lutas dele pra se libertar, no símbolo que ele virou na propaganda anti-escravidão. Então, pra mim, é impossível suavizar o papel dos vilões. Quem escravizava tem que mais é queimar no fogo do inferno, ok? E como eu falei antes, o filme se passa durante a Guerra Civil Americana e tem cenas de batalhas muito boas. Mas o centro da história, o Peter, né, o personagem do Will Smith, todo o filme é ele contra o sistema de escravidão, ele contra os vilões, ele contra a natureza e a relação dele com a guerra. E esse é um personagem que tem transformações durante o enredo, durante a história, porque ele começa, assim, resiliente. Depois ele luta pela liberdade individual e mais pra frente, né, mais além, ele luta pela liberdade geral. Só que o filme destaca tanto esse personagem que ofusca os outros. Quer dizer que todo mundo que não seja ele é acessório. E isso também pode ser um ponto que empobrece o filme. E mais detalhe, tá? Mesmo que Emancipation seja baseado em fatos reais, historicamente ele é um pouco inconsistente. Mas até aí, normal, né? Todo filme é uma adaptação, né? Por mais focado na realidade que seja, é uma adaptação. Emancipation estreou faz poucos dias, mas já tem um termômetro pra gente ver como é que tá a recepção inicial. E eu fiquei de cara com o que eu vi. Saca só isso, presta atenção. No Rotten Tomatoes, os críticos, presta atenção. Você já deve ter imaginado como eu vou falar, né? Os críticos não curtiram muito. A nota pro filme tá em 46%. É uma nota média pra baixa, né? Mas o público tá avaliando agora com 91%. Você tá com os críticos ou tá com o público? Eu tô com o público, 100%. 100% entre os 91%, né? Daí eu fiquei pensando, acho até que você sabe o que eu fiquei pensando, né? Será que essa rejeição dos críticos a esse filme é ainda uma resposta àquela má postura do Will Smith no Oscar? Pra mim, parece. Não dá pra dizer se é mesmo ou não, mas eu não duvido que seja, conhecendo a crítica nesses sites aí, esses sites de crítica, ok? Dá pra perceber quando eles dão nota baixa pra determinados filmes e nota alta pra outros determinados filmes. Já falei isso com vocês aqui, isso é bem visível, uma coisa escancarada e é impressionante, né? Por mais que você fale assim, não, Peter, os caras não gostaram mesmo, mas coincidência é, ok? Enfim, eu fiquei impressionado com essas avaliações. Eu achei que os críticos iam adorar e o público nem tanto, porque Emancipation não é um filme pra todo mundo, concorda? Eu falei, pô, esse filme é pra crítico. Aí eu vou lá, deixa eu conferir. Eu tinha certeza, eu falei, pô, eu vou no Rotten Tomatoes, vai estar o inverso. Eu falei, acho que a audiência não vai gostar tanto e o crítico vai estar lá em cima. Mas eu devia ter pensado um pouquinho mais. Porra, é o Will Smith, né? O cara fez aquilo, fez tal. Enfim, é um filme pesado, brutal pra caramba, pode ser meio lento e pra algumas pessoas. A fotografia em preto e branco pode desagradar muita gente. Só que os críticos adoram essas coisas. E isso geralmente é mais indigesto pro público, concorda? O crítico adora essas coisas diferentes, mas o público não. E o resultado foi totalmente o avesso. O público tá adorando e os críticos não. O que aconteceu? A gente tá numa linha alternativa? O que tá acontecendo, galera? Por isso que eu acho que pode sim ter um ranço profissional na hora de avaliar. Mas isso é teoria minha, ok? Isso deixa... Bom, joga na minha conta aí, vocês têm as opiniões de vocês. Isso é uma coisa minha, tá? O que você acha? De qualquer forma, Emancipation foi uma surpresa boa pra caramba pra mim. É um filmão. Eu tava torcendo muito pro Will Smith retomar a carreira logo, sabe? Eu gostei demais do desempenho dele. Pô, mandou bem pra caramba. Emancipation não é um filme perfeito. Sim, tem alguns exageros. A estética não me agradou. Eu preferia que ele fosse
colorido, né? Porque eu acho que a nossa imersão ia ser melhor, né? Não me desagradou totalmente aquelas imagens, sendo coloridas ao tempo, mas lógico, eu preferi que o filme fosse colorido. Mas é uma história que me impactou, me emocionou de verdade. E a interpretação do Will Smith é cereja do bolo. Então, pra mim, ele voltou. He's back, guys. He's back. E voltou com o pé direito, hein? E eu dou nota 8 fácil pra Emancipation. E eu tô dando 8 ainda um pouquinho pessimista. Pode ser mais. Você já assistiu? Você vai conferir depois desse vídeo aqui? O que você acha? Você acha que os críticos, por que eles avaliaram dessa forma? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, é muito importante você nesse canal. Galera, eu sempre trago pra vocês análise de filmes, reviews, né, sem spoiler, com spoiler, análise de trailer, análise de teaser, a gente fala de anime, a gente fala de desenho animado, de série, é o que a gente gosta, é o que você gostaria de falar comigo, sentado numa mesa, comendo um lanche, enfim, a gente gosta desse tipo de coisa. Obrigado de coração, espero a tua inscrição com o sininho. Tamo junto, rumo aos 14 milhões. Até a próxima. Fui!